Programa Encontro com Deus, aqui na Líder FM. Chegou o momento de meditarmos na palavra do Senhor. Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 23 em diante. Palavra do Senhor que diz assim: E entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Palavra do Senhor. Vem minha noiva. Meus amados ouvintes, o título da leitura que nós fizemos diz: Jesus apazigua a tempestade. Qual homem, qual ser humano em todo o nosso tempo ou vida nunca se deparou com a tempestade? Quem dentre nós nunca viu o tempo virar, o clima mudar de uma hora para outra, sem explicação? Quem nunca sentiu pavor, medo, insegurança e se viu pequeno diante de um tão grande vento no alto mar da vida? Viver é para quem decide. E temos por costume dizer que viver não é fácil. A vida nunca foi e nunca será fácil para ninguém. Existe um tempo que ela começa a lidar, mas existe um outro tempo que ela começa a tirar. Essa é a vida, é o viver do homem comum, é o viver comum do homem. A vida nunca foi fácil e nunca será. É preciso aprender a usar a dor para se conhecer, experimentar a fome para valorizar as coisas pequenas, até mesmo um pacote de bolacha. Andar com Cristo não é qualquer coisa, não é fácil para muitos e nunca será. Mas você e eu nunca experimentaremos nessa terra o que experimentaremos com Cristo. Nunca. Somente Jesus tem algo diferente que o difere de tudo e de todos. O versículo de número 23 começa dizendo, aqui em Mateus 8, começa a nos dizer algo bem profundo e diz assim: entrando Jesus, ou seja, entrando no barco, seus discípulos o seguiram. Observe que Jesus entra numa embarcação e logo em seguida seus discípulos entram com ele também. Por quê? Porque o discípulo, preste muita atenção para que você entenda com clareza, porque o discípulo que é discípulo, ele segue o seu Senhor. Seguir é acompanhar, é andar juntamente com outra pessoa. Ter como padrão, um exemplo, seguir. Jesus entra no barco e seus discípulos o seguem. Em Marcos capítulo 1, versículo 17 e 18, afirma que Jesus diz aos pescadores: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. O versículo 18 então completa dizendo: e deixando logo as suas redes, o seguiram. Quem quer ser discípulo de Jesus, ele segue Jesus.
Quando Cristo chamou Levi, ele estava sentado na recebedoria, diz a Bíblia. E Jesus disse: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Lucas 5, 27 e 28. Mas quem é Levi, pastor? Levi é aquele que você conhece por Mateus, o evangelista Mateus. Discípulo de Jesus segue Jesus. Irmão Pedro seguiu, e em Lucas 18, 28 disse: e disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Quem é discípulo de Jesus segue a Jesus. No barco da sua vida, Jesus é quem entra ou é você quem entra com ele? Jesus entra primeiro e você vai após ele? Ou você entra e Jesus tem que ir depois? Veja que Jesus entra no barco e os seus discípulos o seguem. E dentro do barco tudo pode acontecer, principalmente em volta do barco. Mas Jesus entrou no barco e isso é que importa, Jesus no lugar. Eu pergunto para você, Jesus está no teu barco? Jesus está na tua vida? Você tem vida em Jesus? Jesus está em você? Se as águas do mar da vida quiserem te sufocar, diz o cântico, segure nas mãos de Deus e vá. Por quê? Porque o que importa é Jesus estar no barco. Ele entra e os seus discípulos o seguem. E dentro do barco tudo pode acontecer. Mas o que importa é que Jesus está no lugar. Jesus está no lugar. Tanto é que João capítulo 6, versículo 24, a Bíblia diz que, vendo pois a multidão que Jesus não estava ali, ou seja, no lugar, nem os seus discípulos, porque discípulo de Jesus o segue. Diz a Bíblia que entrando eles, ou seja, a multidão, nos barcos, foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E quem é que procura Jesus? É quem nunca o achou. Quem é que busca Jesus? É quem não o tem. Não se trata de buscar a face em oração. Eu estou falando de buscar a presença, o Cristo. A multidão, quando não viu Jesus no lugar, entraram nos seus barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Está escrito. João 6, 24. A segunda lição que nós aprendemos aqui é que quem não tem Jesus fica à procura, fica em busca. Aí anda de um lado para o outro, de igreja para igreja, de cidade para cidade, vai para cima, vai para baixo, à procura de Jesus. Por quê? Porque ele não consegue enxergar Jesus, ele não o tem. Por quê? Porque não tem. Porque o que importa é Jesus. Mas quem tem Jesus tem tudo. Quem tem a presença de Jesus tem a maior segurança na viagem para o outro lado da margem.
Jesus no barco e os seus discípulos também. Só que o barco ainda estava à beira da praia quando os discípulos entraram nele. Ainda havia segurança extrema. O barco estava ancorado na praia. Águas rasas, ia tudo bem. Mas logo aquele barco saiu da praia. Alcançou águas profundas. E diz a Bíblia: eis que no mar. E o que é mar? Grande extensão de água salgada. Começou raso, mas logo ficou fundo. Porque ele vai, o barco vai, ele vai. Começou doce, mas logo ficou salgado. Por quê? Porque ele vai, ele vai. E diz a Bíblia que se levantou uma grande tempestade, tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. E o que é onda? Ondulação considerável na superfície do mar, resultante da ação do vento. É por isso que na tempestade há o vento, e em alto mar agitam as águas formando as ondas. E diz a Bíblia que se levantou essa tão grande tempestade que o barco era coberto pelas águas, coberto pelas ondas. Vento forte, tempestade em alto mar. Quando nós nos deparamos, quando nós nos aprofundamos, maiores são as nossas experiências. Na água rasa não havia tempestade, mas não havia profundidade. Em alto mar há profundidade, e agora também há tempestade. Quando nós nos deparamos e nos aprofundamos, maiores são as nossas experiências. Disse Jesus em Lucas 5:3, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. Jesus orientou a Pedro que fosse das águas rasas para águas profundas, para lugares mais profundos. O Salmo 130, verso 1, escreveu o salmista dizendo: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Jonas, das profundezas das águas, clamou ao Senhor e Deus o ouviu. Jonas, capítulo 2, versículo 3. Lugares profundos nos levam a profundas experiências. O quarto da oração se torna, para quem ora, um lugar profundo, aonde profundas experiências se manifestarão. Os discípulos o seguiram, estavam com Cristo no barco, e por causa da tempestade no lugar profundo, o barco era coberto pelas águas. Mas mesmo diante da prova da vossa fé, mesmo com o mestre dormindo, havia sobre eles uma promessa que eles não atentaram naquele momento. Qual promessa, pastor? A promessa de Deus para o crente que segue, aleluia, segue avante, segue em frente, segue no caminho estreito, serve com temor, serve com amor, segue com ousadia, com firmeza, com destreza, com fervor,
Segue Jesus com alegria, com dedicação, com emoção. Segue a promessa de Isaías 43, verso 2. Uma promessa para quem estava passando por lugares profundos, por prova, por tempestade. Qual promessa, pastor? Isaías 43, 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Que promessa! Que promessa! Porque o barco em que Jesus está pode até entrar água, mas não afunda. Não vai afundar. Seguir a Jesus é ir com Jesus. Seguir a Jesus é ir ao seu encontro e ir com Ele. Não importa onde Ele entre. Mesmo que Ele entre em aldeia de samaritano. Mesmo que Ele entre em Jerusalém para se entregar. Quem segue a Jesus entra com Ele. Se você está numa grande prova e se vê no meio de uma grande tempestade e entrou em um deserto, se você segue Jesus, entenda que Jesus está contigo nesse barco. Quando eles viram o vento, eles sentiram o pavor, o medo. Porém, Jesus dormia. O Jesus, filho do homem, ele dormia no barco. E na discussão alguém diz: é preciso acordá-lo, senão pereceremos. E alguém diz: mestre, não te importa que pereçamos? Acorda, mestre. E Jesus diz: por que sois tão tímidos? Em outras traduções, covardes, homens de pequena fé. Ele, porém, estende as suas mãos. Aleluia. Ele estende as suas mãos. Ao se levantar, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Grande bonança. E o versículo de número 27 afirma dizendo: e maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aleluia. É preciso confiarmos na palavra do Senhor. É preciso confiar no que Ele diz. A fé provém e depende da palavra do Senhor.
No versículo 18, o Senhor lhes deu uma palavra, dizendo-lhes que passassem para outra margem. Se tivessem crido nesta palavra, não teriam precisado orar como fizeram no versículo 25. Eles não tinham a plena percepção sobre a palavra do Senhor. Assim, tinham pouca fé. É preciso você confiar na palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Se Jesus disse, passem para o outro lado, é que eles chegariam ao outro lado. Não importava o que viesse a acontecer no meio do trajeto, a chegada estava garantida pela palavra daquele que tem o poder sobre o vento e sobre o mar. Entregue a tua vida hoje para Jesus e confie na chamada de Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É preciso confiar nesta palavra. A única coisa que você precisa fazer é entregar a sua vida a Cristo e confessá-lo publicamente. Declarar publicamente aquilo que você crê no coração. Paulo escreve aos irmãos na igreja uma carta aos Romanos. Paulo diz: com o coração se crê, mas é com a boca que se faz confissão para a salvação. É por isso que alguém pergunta no final da mensagem: há alguém em nosso meio que queira entregar a sua vida a Jesus? Alguns abaixam a cabeça, e até o abaixar da sua cabeça, ele é visto lá da glória. Outros retrucam dizendo: não, eu já tenho Jesus na minha vida, meu coração é puro. As pessoas compreendem mal a palavra de Deus, e como se não bastasse, ainda refutam quando a ouvem de alguém que vive para a palavra e vive a palavra. Não importa o quanto o seu coração seja bom ou ruim, não importa o quanto você crê nele ou acha que o tem, é necessário confessá-lo com a boca. É necessário publicamente evidenciar, porque ele mesmo disse em Mateus 10, 32 e 33: todo aquele que se envergonhar de mim, eu também me envergonharei dele diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que não se envergonhar de mim, eu não me envergonharei dele diante do meu Pai que está no céu. É por isso a pergunta: há alguém em nosso meio que queira aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, embora quem esteja ouvindo creia? Mas é necessário, tem que ser feito a confissão pública. Eu recebo Jesus. É preciso declarar com a boca, porque diz a Bíblia: com a boca se faz confissão para a salvação. Com o coração você apenas crê, mas a fé sem obras, ela é morta. Não basta apenas você crer, tem que ter a obra, tem que ter o resultado final, o resultado da fé. É preciso verbalizar: eu recebo Jesus,
como o meu único, suficiente Salvador da minha vida. E ali você perde o perdão, você pede a Jesus o perdão dos seus pecados. E que Ele escreva o seu nome no livro da vida. E o corpo de Cristo que está ouvindo e assistindo é a testemunha viva, a noiva do Cordeiro, de que uma alma se converteu dos seus maus caminhos, se arrependeu da vida que passou, que viveu sem Jesus, mas agora ele ou ela se lança aos braços do Criador para ter o Criador como vida, porque Ele mesmo disse: vós não tendes vida em si mesmo, senão no meu corpo e no meu sangue. Entregue a tua vida para Jesus. Siga-o. Entre nesse barco que vai à direção ao oceano do Espírito. Siga-o. Não é Ele que tem que ir atrás de nós, atrás de você. Ele não precisa de nós. Ele ama a nossa alma, mas não depende de nós. Nós precisamos dele. Nós necessitamos de Deus, de Jesus. Nós que temos que entrar com ele no barco. Nós que temos que o seguir, como seguiu os apóstolos e os discípulos. E como disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Pedro deixou tudo. Tudo por Jesus. Respeite, honre aqueles que deixaram tudo por Jesus. Talvez você tenha tudo sem Jesus. Outros deixaram tudo para ter, viver e andar, seguir Jesus. Andar com Jesus, viver com Jesus. Honre estes, respeite a estes que entregaram tudo, corpo, alma e espírito. Não só a alma, não só o espírito, mas também o corpo. Honre a estes que entregaram tudo para Jesus. Quem tem Jesus tem tudo. E quem não tem, não tem nada. É por isso que o crente é alegre, é feliz. Ainda com luta ou sem luta, ele mesmo prometeu 100 vezes mais, ainda nessa terra, com tribulação e ainda, por fim, a vida eterna. Com Jesus é melhor. É sempre melhor. Vamos orar ao Senhor. Eu lhe convido para juntos orarmos ao Senhor. Fica à vontade entre nós. Vamos dançar contigo. Meu lindo noivo. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Senhor Jesus, nós te louvamos outra vez e bendizemos o teu nome na beleza da tua santidade. É diante de ti que eu clamo, que o Senhor atente para este homem e esta mulher que acabaram de ouvir a sua palavra. Eu sei que existe no homem um desejo ardente de conhecer o seu Criador. Existe no homem uma carência
que não pode ser suprida se este homem não chegar a ti. Jesus, ajude aqueles que já estão dentro do barco a permanecerem no barco. Mesmo que o vento forte sopre, mesmo que as lutas aperte, mas que eles continuem leais a ti, firmes e constantes. Visto que é chegado o grande dia, e o grande dia se aproxima, e ainda por um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará. Abençoe os seus ministros, seus profetas, seus ensinadores, que edificam a tua noiva com a sua palavra. Abençoe aqueles que ainda oram e acreditam no poder da oração, dando-lhes respostas profundas, firmes, coisas grandes e firmes, que ainda eles não sabem. Eu abençoe no teu nome este homem e esta mulher que comigo oram, porque ambos, assim como eu, dependem de ti, Senhor. Eu abençoo esse dia, eu abençoo essas vidas, eu abençoo a minha cidade. E declaro em nome de Jesus que grande será o número de salvos, ainda no tempo que vivemos. Haverá reconciliação. Filhos pródigos voltarão para o lar, voltarão para casa. E aqueles que esperaram no Senhor serão surpreendidos, com suas forças renovadas, subirão com asas, como águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu vejo a glória do Senhor pela fé. Os meus olhos alcançam a tua majestade nesta manhã e a tua fidelidade, Deus, que nos ampara, que enxuga as nossas lágrimas. Pois eu digo, só o Senhor é Deus. Jesus, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Não existe outro, nunca haverá, não haverá, e não há nenhum mediador, nenhum fora de ti. Só o Senhor é Deus, Jesus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória ao Pai. Glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus.